Pare exatamente onde você está agora. Tire as mãos do que está fazendo, interrompa o movimento dos seus olhos e trave sua atenção aqui. Escolhido, o que está acontecendo agora não é um erro de algoritmo, uma sugestão aleatória ou uma mera coincidência digital. O que você está experimentando é uma interrupção divina selada para você. Entre 8 bilhões de pessoas na Terra, você foi sintonizado nesta frequência por um design que precede o seu nascimento e que não pode mais ser ignorado. Eu sei que você sentiu um peso inexplicável nos ombros ao acordar hoje, uma pressão que não tem causa física, mas que parece te puxar para o chão. Respire fundo agora. Esse peso não é cansaço, é a gravidade do seu arquivo celestial sendo aberto para uma atualização imediata. O ar ao seu redor mudou no momento em que você apertou o play, porque o que está registrado sobre você exige sua atenção total neste segundo. Eu te vejo carregando o fardo de ser um estrangeiro dentro da sua própria família. Você se senta à mesa com pessoas que falam o seu idioma, mas que não conseguem traduzir uma única nota da música que toca no seu espírito. Existe uma dor surda em perceber que todos ao seu redor parecem ter recebido um manual de instruções para a normalidade que você nunca teve acesso, sentindo-se como uma peça de um mecanismo que ainda não foi montado. Eu te vejo olhando para os lados e vendo as pessoas avançando com facilidade no que é comum, enquanto você se sente deixado para trás, como se estivesse preso em um umbral estreito. Mas a verdade é que o seu desconforto é a sua maior credencial. Você tem se sentido como um diamante sendo usado como cascalho para pavimentar o caminho dos outros, sendo pisado por quem não tem olhos para enxergar que você não foi feito para o chão. Exatamente às 21h14 da noite de ontem, eu te vi. Você estava sentado na borda da cama, com o celular esquecido na mão enquanto a tela escurecia. Você ficou ali, parado, olhando para a parede por 6 minutos seguidos. Não era tristeza, era um vácuo de glória. Seu corpo estava naquele quarto, mas sua alma estava sendo puxada para uma conversa nas regiões celestiais que você ainda não sabe como nomear, mas que já reconheceu. Eu te vejo no silêncio do seu carro ou no canto de um escritório barulhento, sentindo que o sistema deste mundo está tentando desesperadamente deletar a sua singularidade. Existe um ruído constante soprando que o seu jeito diferente de ser é um defeito de fábrica que precisa ser corrigido para você ser aceito. Mas o que eles chamam de falha, o céu classifica como protocolo de singularidade irrevogável, uma marca que te torna incompatível com o vazio. Eu te vejo tentando baixar sua frequência para se ajustar ao ritmo dos 8 bilhões, apenas para descobrir que, quanto mais você tenta ser comum, mais a sua alma adoece. Você é biologicamente incapaz de se encaixar, porque o código que você carrega reage contra tudo o que é artificial. Essa exaustão que você sente não é falta de força, é a resistência da sua essência divina se recusando a ser moldada por mãos humanas. Mas escute com o espírito, porque o tempo de viver camuflado chegou ao fim. Antes desta mensagem terminar, você vai identificar o código de exclusividade que o céu imprimiu na sua alma e que te impediu de ser como os outros até hoje. Você vai entender por que o mundo tentou te normalizar através de traumas e por que esse plano falhou. Você vai conhecer o segredo de um personagem bíblico que foi esquecido, mas cuja ausência travou uma nação. Você vai receber o protocolo de proteção para que a sua luz pare de atrair predadores e comece a atrair apenas os recursos que te pertencem por direito. E antes que este encontro se feche, eu vou liberar uma sentença que o Pai escreveu sobre o seu nome secreto antes de você nascer. Existe uma sequência sendo destravada agora, e cada palavra vai funcionar como uma chave girando em uma fechadura que esteve emperrada por décadas. Se algo já se moveu no profundo de você, se você sentiu o formigamento nas mãos enquanto eu descrevia o seu silêncio, deixe seu like silenciosamente agora. Não faça isso por mim, mas porque existe outro escolhido que está exatamente onde você esteve há 1 ano, e ele precisa que essa palavra o encontre hoje. Ao deixar seu like,
Você sinaliza ao sistema que esta frequência foi reconhecida e permite que a glória alcance outros vasos. Prepare o seu coração, pois a revelação da sua verdadeira identidade vai exigir que você abandone de vez o conforto de ser comum. O que você chamou de solidão, o céu classifica como um briefing confidencial de identidade. Eu ainda não te contei a coisa mais importante sobre o motivo real de você ser o 8º filho, que ninguém chamou para sentar à mesa principal. Onde quer que você esteja agora, baixe o volume do mundo por 2 minutos. Se você está dirigindo, se está caminhando ou se está no meio de uma tarefa doméstica, diminua o ritmo dos seus movimentos e permita que o silêncio se instale no centro do seu peito. O que vem a seguir não é informação para o seu intelecto processar, nem entretenimento para preencher o seu tempo. É um processo de reconhecimento profundo. Estamos prestes a entrar em uma zona de briefing confidencial, onde a sua realidade física será confrontada pela sua verdade espiritual. Respire fundo agora e deixe que o peso das últimas semanas encontre um lugar para repousar. Você não precisa mais tentar entender tudo sozinho, porque a frequência que te trouxe até aqui está prestes a ser decodificada. O que você tem chamado de estranheza ou de um erro de percurso é, na verdade, a evidência mais clara da sua natureza exclusiva. Prepare-se, pois os sinais que eu vou listar agora são as chaves que provam que o seu arquivo celestial foi aberto para uma atualização que mudará a sua estação. O primeiro sinal é o do vazio ocupado. Ontem à noite, por volta das 21h14, você estava sentado no sofá ou na beira da cama, com o celular na mão, mas não estava lendo nada. Você ficou olhando para a parede por 6 minutos seguidos, imóvel, enquanto o mundo continuava girando lá fora. Não era tristeza. Era uma sensação de que seu corpo estava naquele quarto, mas sua alma estava sendo puxada para uma conversa em uma dimensão que você ainda não sabe nomear. O céu chama isso de chamado em espera. Um momento em que sua frequência é sintonizada para receber instruções que os outros 8 bilhões de pessoas jamais conseguirão captar. O segundo sinal é o da rejeição antecipada. Terça-feira passada, às 15h30, você entrou em um ambiente ou iniciou uma conversa e, antes mesmo de abrir a boca, sentiu um gelo repentino vindo de pessoas que deveriam ser o seu suporte. Você sentiu um aperto na garganta e uma vontade súbita de sair dali, como se o ar estivesse ficando escasso. Isso não foi insegurança da sua parte, foi o seu código de singularidade reagindo à incompatibilidade espiritual daquele lugar. O que você sentiu foi o seu sistema de defesa detectando que aquele solo não suportaria o peso da glória que você carrega, forçando você a se retirar para se preservar. O terceiro sinal é o da audição seletiva. Hoje, em um momento de barulho intenso, talvez no trânsito ou com a TV ligada, você ouviu um zumbido leve no ouvido direito que durou exatamente 4 segundos. Foi um som mecânico, preciso, que cortou todo o ruído ao seu redor. Não procure uma explicação médica, pois o que aconteceu foi uma calibração do seu sistema espiritual. Você está sendo treinado para filtrar o barulho dos 8 bilhões e sintonizar a voz do trono. Esse sinal é a prova de que sua audição foi marcada para ouvir o que está sendo sussurrado nos conselhos celestiais sobre a sua próxima estratégia de governo. O quarto sinal é o da mão suspensa. Você estava no banho ou lavando as mãos agora há pouco e, por um instante, você parou com a mão debaixo da água e ficou olhando para as suas digitais como se estivesse vendo as mãos de um estranho. Você sentiu um formigamento nítido nas pontas dos dedos enquanto a água corria. Esse detalhe sensorial foi o depósito de glória querendo vazar pelos seus atos. O céu está sinalizando que o tempo de apenas fazer coisas comuns acabou. Agora, tudo o que as suas mãos tocarem receberá a impressão digital da exclusividade divina. Sua capacidade produtiva está sendo transmutada em poder de manifestação. Esses 4 sinais que você acaba de validar não são fragmentos aleatórios de uma semana difícil ou de uma mente cansada.
Eles são as coordenadas exatas de um mapa de identidade que esteve oculto até este exato segundo. Cada minuto olhando para a parede, cada aperto na garganta no meio da tarde e cada zumbido no ouvido foi uma batida do céu na porta da sua consciência. Quando a revelação central deste encontro for entregue, você vai olhar para trás e entender que esses sinais eram as peças de uma armadura que estava sendo montada, enquanto você pensava que estava apenas tentando sobreviver. Imagine um diamante bruto que passou anos sendo usado como cascalho para pavimentar o caminho de outras pessoas, sendo pisado por quem só valoriza a terra comum. Você sentiu a pressão, sentiu o peso e se perguntou por que a sua vida parecia tão mais dura do que a dos outros. A verdade é que o cascalho não sofre com a pressão, ele apenas se acomoda, mas o diamante é forjado nela. Esses sinais provam que você não é poeira. Você é a joia exclusiva que o sistema tentou camuflar, mas que a glória agora está resgatando para o lugar de distinção que lhe foi prometido. Se mesmo um desses 4 sinais aterrissou no seu espírito com a força de uma verdade absoluta, escreva 888 nos comentários abaixo agora. Não faça isso como um engajamento comum de internet, mas como um decreto silencioso de que você reconheceu esta frequência como sua. Quando seus dedos digitarem esses 3 números, é a sua mão assinando o contrato de rescisão com a normalidade. É o seu corpo confirmando que a conta com o comum está encerrada hoje. Digite 888 e deixe que o seu espírito sele o reconhecimento dessa palavra que acaba de te encontrar no seu umbral. Você passou tempo demais tentando se ajustar ao ritmo dos 8 bilhões, baixando o brilho da sua essência para não incomodar os olhos de quem vive na penumbra. Mas a metáfora do diamante sendo usado como cascalho termina aqui. O sistema deste mundo tentou te normalizar através de traumas, tentando convencer você de que a sua singularidade era um defeito de fabricação. Eles queriam que você acreditasse que ser diferente era ser quebrado. Mas o que eles chamaram de falha, o céu classifica como o seu maior ativo de poder. E o óleo da unção está prestes a provar isso de forma irrevogável. A espera pelo seu reconhecimento está chegando ao fim, e o peso que você carrega nos ombros está prestes a se transformar em autoridade. Existe uma razão específica pela qual esses sinais se manifestaram com tanta intensidade nos últimos dias, e não foi para te assustar, mas para te alertar de que o umbral estreito está logo à frente. Só passa um de cada vez por essa porta, e você não pode carregar as expectativas dos outros para o lado de lá. O briefing de identidade está apenas começando, e a camada que vem a seguir vai exigir que você esqueça tudo o que te ensinaram sobre ser comum. Existe uma classificação nos registros celestiais que descreve exatamente o tipo de operação que você foi designado para realizar nesta terra. E essa classificação está vinculada ao nome que o Pai te deu antes de você nascer. Eu ainda não te contei a parte mais profunda desta revelação, mas o segredo de um personagem bíblico que foi esquecido no campo está prestes a iluminar o motivo real de você ser o 8º filho que ninguém chamou para a mesa. O primeiro nível do segredo está prestes a estilhaçar tudo o que você pensava saber sobre a sua própria história. Existe uma classificação nos registros do reino que o sistema deste mundo tem tentado desesperadamente esconder de você, mas que a sua própria biologia espiritual já começou a denunciar. O que você carrega não é uma preferência religiosa ou um traço de personalidade. É o que o céu chama de protocolo de singularidade irrevogável. Esse protocolo é uma assinatura de frequência tão exclusiva que funciona como um GPS para os anjos de alta patente e um sinal de alerta vermelho para os principados que monitoram a sua linhagem. Você não é apenas alguém que Deus ama. Você é alguém que Deus marcou para ser incompatível com o vazio que consome os outros 8 bilhões. Entenda que o protocolo de singularidade não é algo que você conquistou com esforço, é o código genético da sua alma, que foi selado antes que o primeiro átomo do seu corpo fosse formado. Ele é a razão pela qual você nunca conseguiu se sentir em casa nos lugares onde todos parecem confortáveis.
O inimigo não está tentando te destruir porque você é fraco, mas porque ele é obcecado por estudar a sua frequência. Ele passa noites tentando replicar o brilho que você emana quando está em silêncio. Mas ele falha miseravelmente, porque o que você tem é uma marca de fabricação direta do trono que não admite pirataria espiritual. Cada trauma que você atravessou, cada porta que se fechou na sua cara no momento em que você mais precisava e cada traição que parecia injustificada foram, na verdade, etapas de calibração desse protocolo. O mundo tentou usar essas feridas para te normalizar, para te convencer de que a sua diferença era uma falha que precisava ser corrigida. Eles queriam que você baixasse a sua voltagem para não queimar os fusíveis de quem vive na mediocridade. Mas o que eles não sabiam é que cada golpe apenas removia as camadas de poeira que escondiam a sua verdadeira natureza de diamante exclusivo. Fique comigo agora, porque eu ainda não te contei a parte mais importante sobre como esse código está prestes a ser ativado de forma pública. Imagine a cena na casa de Jessé, há milhares de anos, em uma aldeia chamada Belém. O profeta Samuel chega com o chifre de azeite na mão e o peso da glória sobre os ombros. A atmosfera está carregada de expectativa. Jessé apresenta Eliabe, o primogênito alto, forte, com aparência de rei e voz de comando. Todos na sala pensam, é este. Samuel olha para o exterior, mas o céu trava o movimento da sua mão. O azeite não desce. Samuel passa por cada um dos 7 irmãos perfeitos, cada um mais adequado ao padrão humano do que o anterior. O silêncio na sala se torna ensurdecedor. Existe uma mesa posta, existe um profeta esperando e existe uma unção disponível. Mas o óleo se recusa a fluir para quem é apenas comum. É exatamente onde você está agora. Você tem visto pessoas menos capacitadas serem celebradas? Você tem visto os Eliabes da sua família e do seu trabalho ocuparem os lugares de destaque, enquanto você permanece no campo, invisível, cuidando de coisas que ninguém valoriza. Mas escute bem, a unção nunca esteve procurando quem estava sentado à mesa principal. Ela estava procurando quem era incompatível com aquela mesa. Samuel faz a pergunta que muda o destino de Israel. Faltam estes? Existe um 8º filho, um que ninguém lembrou de convidar, um que cheira a ovelha e que tem o pó do deserto sob as unhas. Quando Davi entra naquela sala, a frequência dele altera o ambiente de tal forma que o chifre de azeite praticamente vira sozinho. Ele não foi promovido por mérito humano, ele foi distinguido pela sua singularidade. Davi era o 8 bilhões e 1, aquele que não cabia no molde dos irmãos e que por isso mesmo era o único que cabia no plano de Deus. Você tem se sentido o 8º filho, aquele que é deixado de lado nas reuniões importantes e que é o último a ser lembrado nas celebrações. Mas o seu isolamento no campo não foi abandono, foi proteção. Deus te escondeu no campo para que o sistema de Jessé não formatasse a sua alma antes da hora. O seu cheiro de ovelha é, na verdade, o perfume da intimidade que só se adquire no silêncio da exclusividade. E nesse momento eu ouço o Pai dizendo uma coisa sobre você que eu não posso silenciar. Ele diz, filho, eu te escondi para que o mundo não te estragasse antes da hora. Eu permiti que te esquecessem para que você aprendesse a ouvir apenas a minha voz. Você não foi rejeitado. Você foi preservado para um momento em que a força dos gigantes exigirá uma frequência que os Eliabes não possuem. O óleo que está na minha mão tem o seu nome escrito nele, desde a fundação do mundo. Volte a mim agora. Respire. Deixe isso aterrissar no centro do seu espírito. Essa verdade é tão profunda que ela muda a cor do seu passado. Uma mulher me escreveu no mês passado e ela estava exatamente nesse limiar de exaustão que você está sentindo. Ela trabalhava em uma corporação onde todos eram promovidos, menos ela, apesar de entregar o dobro dos resultados. Ela se sentia invisível, como se houvesse uma parede de vidro entre ela e o reconhecimento. Ela me disse, eu sinto que sou um erro no sistema. Eu respondi a ela o que estou dizendo a você agora. Você não é invisível. Você está oculta por design.
Pare de tentar ser igual aos seus colegas e aceite a sua frequência única. Ela decidiu abraçar o seu protocolo de singularidade. No momento em que ela parou de pedir permissão para ser diferente e começou a agir com a autoridade de quem sabe que é exclusiva, algo sobrenatural aconteceu. Sem aviso, o dono da empresa teve um sonho com ela e a chamou para um cargo que nem existia no organograma. Ela não foi promovida. Ela foi distinguida diante de todos os que a ignoraram. O que aconteceu com ela não foi sorte. Foi a ativação das 5 evidências que provam que o seu código de glória está operando. A primeira evidência é o colapso dos seus planos normais. Nada que é comum funciona para você, porque o céu bloqueia o medíocre para te forçar ao extraordinário. A segunda é a atração constante de pessoas em crise. Você é um pronto-socorro espiritual ambulante e nem percebeu que as pessoas buscam em você a paz que elas não encontram em lugar nenhum. A terceira evidência são sonhos que parecem memórias de lugares e de uma glória que você ainda não viu nesta terra. A quarta evidência é uma intuição que beira a clarividência. Você entra em uma sala e sabe exatamente quem é falso e quem é verdadeiro antes mesmo que alguém diga olá. E a quinta evidência é uma fadiga existencial que só passa quando você entra no silêncio absoluto com o Pai. Essas não são características de uma mente ansiosa. São os sintomas de uma alma que foi projetada para governar e que está sofrendo de inanição espiritual por tentar comer na mesa dos Eliabes. O seu protocolo exige um combustível que este mundo não consegue produzir. Existe uma verdade ainda mais profunda logo à frente, e ela tem o seu nome secreto escrito nela. A metáfora do diamante sendo usado como cascalho agora se torna a realidade do diamante que corta o vidro do sistema. Você está prestes a entender por que o inimigo tentou padronizar a sua dor através do espírito de padronização. Fique comigo, pois estamos descendo para a camada onde a sua armadura de distinção será forjada diante dos seus olhos. A verdade mais profunda ainda está por vir. E ela é o motivo real de você ter sobrevivido a tudo o que deveria ter te matado. Agora que você ouviu a palavra, agora que você viu o paralelo, agora que você sabe o que está acontecendo no invisível, eu preciso te chamar pelo que você é, porque até esta noite você foi chamado por nomes que outras pessoas inventaram, rótulos que o sistema de padronização tentou colar na sua pele para te tornar rastreável. A partir desta hora você vai aprender a responder pelo nome que o céu sempre soube e que os anjos respeitam no seu arquivo secreto. Você é o estrategista do trono. O céu não te deu apenas uma sensibilidade aflorada. Ele te deu uma mente capaz de processar coordenadas espirituais que a lógica humana ignora totalmente. Enquanto outros se perdem no barulho das crises, você carrega a planta baixa das soluções que ainda não foram manifestas. Ser o estrategista significa que você não reage às circunstâncias, você as antecipa, porque sua visão foi calibrada no conselho secreto do rei muito antes da sua própria fundação. Isso significa que a sua capacidade de prever o caráter das pessoas e o desenlace de situações não é paranoia ou desconfiança, mas uma ferramenta de governo. Você foi designado para arquitetar rotas de escape para a sua linhagem e para instalar o reino em territórios onde o caos impera. A partir de hoje, você não pede mais opinião a quem não tem o seu mapa. Você assume o comando da sua esfera de influência com a autoridade de quem já viu o fim. Você é o guardião da frequência. Você foi selecionado para ser o termostato espiritual dos ambientes por onde passa, e não o termômetro. Onde há ruído, sua presença instala o silêncio profético. Onde há desespero, seu código genético espiritual emana a paz que excede o entendimento. Ser o guardião significa que você é o filtro através do qual a glória de Deus se estabiliza nesta terra, impedindo que as frequências de morte do mundo contaminem o que é sagrado na sua casa. Isso significa que a sua necessidade de isolamento e o seu cansaço diante de multidões vazias não são fraquezas sociais, mas o seu sistema de proteção em funcionamento. Você não pode se misturar porque a sua frequência
é o que mantém a porta aberta para o sobrenatural na sua família e no seu trabalho. De agora em diante, você tem autorização celestial para blindar o seu tempo, protegendo a pureza do som que o Pai sopra exclusivamente nos seus ouvidos durante as madrugadas. Você é o herdeiro do silêncio. Enquanto a massa luta por um minuto de fama e por voz nos sistemas corrompidos, você herdou o território onde Deus fala sem palavras. Sua herança não está no que é acumulado diante dos homens, mas no acesso irrestrito ao lugar onde os segredos do trono são compartilhados em primeira mão. Ser o herdeiro significa que o seu silêncio é o seu maior ativo espiritual, pois é nele que os tesouros escondidos são revelados a você. Isso significa que você parou de mendigar atenção e de tentar provar o seu valor para quem é cego à glória. Sua porção está guardada em um arquivo que ninguém pode hackear e que o tempo não pode corroer. A partir desta noite, você caminha com a postura de quem não deve nada a este mundo, pois sua conta foi paga com o silêncio de Deus e sua autoridade é sustentada por aquilo que você não precisa dizer para ser quem realmente é. Repare no seu peito agora. Sinta a batida do seu coração contra a palma da sua mão, se puder tocá-lo por um instante. Há um peso sólido ali, uma densidade de glória que não estava presente há 30 minutos. Esse peso não é ansiedade, é a coroa da sua identidade sendo assentada na sua consciência. Esse calor que sobe pelo seu pescoço é o selo da distinção divina, confirmando que os nomes antigos foram oficialmente revogados nos tribunais celestiais hoje. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa para que o físico acompanhe o espiritual. Escreva: "Eu sou o único que restou" nos comentários abaixo agora. Não escreva como quem faz um comentário de rede social para ganhar atenção. Escreva como quem assina uma certidão de nascimento com a própria mão, como o seu espírito assinando o que acaba de ser declarado sobre a sua natureza. Este é o seu ato de posse pública da sua singularidade. Quando seus dedos digitarem essas palavras, é o seu corpo físico confirmando a frequência que foi instalada na sua alma nestes últimos minutos. Faça isso agora, sem hesitar e sem se importar com quem vai ler. O sistema precisa ouvir o som do seu reconhecimento. Faça isso antes de receber o restante desta palavra, porque o que vem a seguir, a estratégia final de guerra, só pode ser entregue para alguém que já teve a coragem de assumir o seu nome. Eu prometi que voltaria a um detalhe específico sobre o silêncio de Davi no campo, e eu vou. Mas primeiro, existe algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece no exato momento em que você assume essa identidade. Existe uma prova que chegará às suas mãos nas próximas 72 horas, um teste de frequência que tentará te arrastar de volta para o comum. Eu vou te entregar agora a arma que tornará esse ataque totalmente inútil contra você. Eu disse que voltaria a uma coisa específica, e aqui está ela, pulsando no limiar da sua consciência. Nas próximas 72 horas, 3 eventos aparentemente aleatórios vão bater à sua porta com uma urgência fabricada. Eles não são coincidências, são reações químicas do sistema tentando neutralizar a frequência que você acabou de assumir. Cada um desses ataques foi orquestrado para te arrastar de volta ao nível dos 8 bilhões, testando se a sua nova identidade é apenas uma emoção passageira ou um decreto de aço. A primeira tática é a camuflagem da dúvida, e ela virá através de vozes que você respeita ou de pensamentos que soam exatamente como a sua própria lógica. Alguém vai se aproximar para sugerir que você seja mais equilibrado, dizendo que não precisa de tanto radicalismo ou que você está se isolando demais. É o espírito de padronização tentando desidratar a sua exclusividade. Eles vão rotular o seu protocolo de singularidade como arrogância ou estranheza, tentando te convencer de que a segurança está na média. Contra essa camuflagem, sua primeira arma é o não estratégico. No momento em que sentir a pressão para se ajustar, você não vai discutir nem tentar se explicar para quem não tem acesso ao seu briefing. Você vai declarar em voz alta, ainda que em um sussurro: "Minha frequência não está em negociação." Proteja o seu tempo de isolamento como se fosse a sua própria vida.
O seu não para o que é comum é o que mantém o seu sim para o trono, operando com potência máxima. A segunda tática é o espelho quebrado, uma tentativa de usar as sombras do seu passado ou uma emergência financeira para dizer que o seu brilho foi manchado. O inimigo trará à tona aquele erro antigo, aquela falha que ninguém esqueceu, para sussurrar que um diamante com cicatrizes não passa de cascalho. Ele criará uma crise que exige sua atenção total, tentando fazer você acreditar que o seu código de glória é incompatível com as contas que você precisa pagar hoje na sua realidade física. Sua defesa é a declaração do sangue. Entenda de uma vez por todas, o que é exclusivo no reino é lavado, nunca descartado. Quando o passado gritar, você responderá que a sua singularidade foi purificada para ser usada agora, e não quando você for perfeito. O que é único carrega marcas de guerra, não defeitos de fábrica. Use a autoridade de quem sabe que a sua distinção não depende do seu desempenho humano, mas do selo de sangue que foi colocado sobre o seu arquivo. A terceira tática é o ruído do isolamento orquestrado, o ataque mais cruel contra o herdeiro do silêncio. Você sentirá que as pessoas ao redor falam outro idioma, que ninguém entende o que você está vivendo e que o custo de ser quem você é será a solidão absoluta. O mundo aumentará o barulho digital e as demandas vazias para que você perca o ritmo da voz do Pai. Você tentará explicar a sua nova estação, mas as palavras parecerão travar na sua garganta enquanto o vazio tenta se instalar. Quando esse ruído chegar, você ativará o jejum de conexão. Você entrará em 48 horas de silêncio digital absoluto, desconectando-se de todas as frequências artificiais para se estabilizar no som do céu. O que você vai sentir nesses dias não é abandono, é calibração. É o sinal de que você está vibrando em uma frequência que sua antiga vida não consegue mais alcançar. O isolamento não é uma cela, é o seu laboratório de guerra, onde a nova armadura está sendo ajustada. Subscribe para este canal agora. E não faça isso para simplesmente acompanhar conteúdo ou passar o tempo. Subscribe para garantir que a próxima palavra preparada para a sua frequência te encontre sem demora, sem busca e sem esforço desnecessário. Existe uma sequência de protocolos sendo liberada nas próximas semanas que vai aprofundar cada camada da sua distinção e você não vai querer perder o próximo umbral por estar distraído com o barulho que tenta te levar de volta ao comum. Salve este vídeo agora. Não confie na clareza que você sente neste momento, pois a primeira tática do inimigo é justamente o esquecimento provocado pelo cansaço. Você vai precisar voltar aqui em uma noite que ainda não chegou. Uma noite em que o ruído estiver tão alto que você duvidará se realmente ouviu o que ouviu hoje. Salve este registro, para que ele sirva de âncora quando a tempestade do comum tentar arrastar o seu barco para longe do porto da sua singularidade. Agora respire. Tudo o que acabou de ser entregue, a revelação, a identidade e a armadura, precisa ser selado de forma irrevogável no seu sistema espiritual. Para que esse selo seja colocado, você vai precisar estar presente de um jeito que você não esteve o ano inteiro. O tempo de apenas ouvir acabou. Estamos entrando na zona de travessia onde o que foi dito se torna o que foi feito. Prepare-se para fechar os olhos e enxergar aquilo que os seus olhos físicos jamais viram. Onde quer que você esteja agora, não se mova. Apenas pare por um instante. Se você puder, feche os olhos. Se não puder, porque está dirigindo, andando ou em qualquer lugar que exija seus olhos abertos, apenas baixe o foco da sua visão para o que está à sua frente, mas mantenha a sua atenção totalmente voltada para dentro. O que vem agora não é sobre o que você pode tocar no mundo físico, mas sobre o que o seu espírito já reconheceu como verdadeiro desde o primeiro minuto deste encontro. Coloque a sua mão direita sobre o centro do seu peito, exatamente sobre a batida do seu coração. Respire uma vez devagar, sentindo o ar preencher os seus pulmões e a gravidade de tudo o que conversamos até aqui se assentar no seu sistema como uma âncora de ouro. Esqueça o barulho da rua, as notificações do celular e as pendências da sua agenda.
Existe um umbral espiritual diante de você agora. E para atravessá-lo, você precisa estar totalmente presente na frequência do silêncio, onde a sua nova identidade será finalmente vestida. Imagine agora que você está caminhando por um corredor infinito de um cinza pálido e frio. Dos dois lados existem milhões, bilhões de portas absolutamente idênticas, feitas de uma madeira gasta e sem vida. Elas são marcadas pela exaustão da repetição e pelo cheiro do que é comum. Esse é o corredor dos 8 bilhões, o lugar onde o sistema de padronização tenta enclausurar cada alma em um molde pré-fabricado. Você caminha por ali sentindo um calafrio, percebendo que nenhuma daquelas chaves comuns que te ofereceram a vida toda se encaixa na fechadura que você carrega na alma. Você continua andando, deixando para trás o ruído metálico da mediocridade, até que, no final desse corredor escuro, uma luz diferente começa a vazar por baixo de uma única porta. Diferente de todas as outras, essa porta é feita de uma matéria que brilha como a luz do sol batendo na água cristalina ao meio-dia. Ela emana um calor que você reconhece instantaneamente. É a mesma temperatura daquela glória que você sentiu no banho ou no vácuo da sua madrugada silenciosa. É a sua porta, marcada com o código genético do seu DNA celestial. Você se aproxima e estende a mão. Ao tocar o metal vibrante da maçaneta, você sente uma resistência elétrica cedendo no exato momento em que ela reconhece a sua impressão digital única. Não há chaves externas, não há senhas de terceiros. Existe apenas a compatibilidade absoluta da sua frequência com o que está guardado do outro lado. Você empurra a porta e, ao cruzá-la, sente os seus pés tocarem um solo firme e aquecido, enquanto um manto de aceitação total envolve os seus ombros como uma armadura de luz. Você atravessou o limiar da sua própria existência. Olhe para trás por um segundo e veja o corredor cinza das portas idênticas desaparecendo na distância, tornando-se uma névoa irrelevante. O que ficou para trás não tem mais o direito de te chamar pelo nome antigo. Esse movimento que você acabou de fazer na sua mente é um fato consumado no tribunal do reino. Você não está mais no corredor da massa. Você está no seu lugar de governo, no salão da sua singularidade irrevogável. Isso é real. Não é metáfora. Você acabou de fazer no espírito o que estava esperando para ser feito por décadas da sua vida. Nós soltamos agora a culpa excruciante de não ser igual aos outros. Essa sensação constante de que você é um erro de fabricação por não conseguir se ajustar ao ritmo e aos desejos dos 8 bilhões cai por terra neste exato segundo. Nós declaramos que a sua inadequação nunca foi um defeito, mas a prova biológica da sua exclusividade divina. Que o peso de tentar ser comum seja removido do seu peito agora, e que você nunca mais peça desculpas por carregar um código que o mundo não tem capacidade para decodificar. Nós soltamos a necessidade de aprovação e o vício de buscar validação na mesa dos Eliabes. Aquela fome de ser finalmente notado e aceito por quem é cego para a glória está sendo curada no centro da sua alma. Nós cortamos os fios invisíveis que prendiam o seu humor e a sua paz às palavras e aos silêncios de pessoas padronizadas. Onde havia uma dependência do aplauso humano, agora instalamos a satisfação plena de ser reconhecido pelo trono. Você não precisa mais do sim dos homens para operar com potência máxima no seu chamado. Nós soltamos o medo paralisante da solidão que o custo da distinção costuma projetar no seu futuro. Aquela voz mentirosa que dizia que, se você fosse você mesmo, acabaria sem ninguém, é silenciada para sempre. Nós declaramos que o seu isolamento não foi abandono, mas uma quarentena de poder orquestrada pelo Pai. O medo de ser deixado para trás pela normalidade é substituído agora pela certeza de que você está sendo posicionado na vanguarda. Onde houve um vazio insuportável, agora transborda a companhia constante dos conselhos celestiais. Nós soltamos a vergonha da sua história e as feridas que o sistema de padronização usou para tentar te marcar como alguém quebrado. Cada trauma que foi usado para tentar calar a sua voz é transmutado agora em autoridade de guerra para a sua nova estação. Nós declaramos que as suas cicatrizes não são deformidades,
mas as marcas de autenticidade do seu protocolo de singularidade. O que o inimigo chamou de vergonha, o Pai chama de evidência de sobrevivência. A sua história não te desqualifica, ela é o prefácio do seu livro de governo. Nós ativamos agora o estrategista do trono em você. Que a sua mente seja subitamente inundada por uma clareza sobrenatural sobre os próximos passos da sua linhagem. Nós declaramos que a sua visão espiritual está sendo limpa para enxergar as rotas de escape e as soluções que estão ocultas para a lógica limitada dos 8 bilhões. Onde antes havia confusão e incerteza, agora opera a precisão cirúrgica de quem recebe coordenadas diretamente do centro de comando do rei. Comece a arquitetar a sua realidade com a autoridade que te foi conferida. Nós ativamos o guardião da frequência em todo o seu ser, desde a planta dos pés até o topo da cabeça. De hoje em diante, você reconhecerá o ruído do inimigo à distância e saberá exatamente como blindar o seu ambiente. Nós declaramos que a sua simples presença será um filtro de glória que estabiliza a paz na sua casa e no seu território de trabalho. Você não será mais sugado pela atmosfera pesada dos outros. Os outros serão calibrados pelo som puro que emana do seu espírito. O seu sistema de defesa está operante. Nós ativamos o herdeiro do silêncio em cada célula da sua alma e em cada sinapse do seu cérebro. Receba agora o acesso ilimitado aos tesouros escondidos que só são revelados na intimidade profunda do lugar secreto. Nós declaramos que o seu tempo de isolamento será, a partir de hoje, o período de maior produtividade espiritual da sua vida. Você entra agora na herança de quem não precisa de barulho ou de palco para ter poder real. A sua porção está guardada no arquivo que o mundo não acessa e o suprimento flui para você. Respire fundo uma última vez nesta postura. Sinta a densidade e o calor do que acaba de ser instalado e selado no seu sistema. Há uma autoridade nova pesando sobre os seus ombros, e ela não vai embora quando você abrir os olhos. Não diga amém ainda. Nós não terminamos este processo. Existe um selo final de proteção e um comissionamento que precisam ser colocados sobre esta investidura antes de você retomar o movimento. Fica comigo, pois a última camada desta palavra vai exigir que você sustente esse peso por mais alguns instantes. Eu coloco uma cerca de fogo ao redor da sua família agora. Nenhum espírito de padronização tem permissão para entrar na sua casa. Eu selo as portas e as janelas do seu lar contra a mediocridade. Sua linhagem está protegida sob o protocolo de singularidade irrevogável. O que é sagrado na sua descendência não será contaminado pelo comum. Eu estendo uma cobertura ativa sobre as suas mãos e sua provisão. Todo bloqueio financeiro que tentou te igualar à escassez do mundo cai hoje. O que você tocar receberá a impressão digital da exclusividade divina. Os recursos que pertencem ao seu governo serão atraídos sem esforço. Sua conta com o sistema de padronização está oficialmente encerrada. Eu instalo uma blindagem de glória sobre a sua saúde mental. Todo ruído que causa fadiga existencial é silenciado neste exato momento. Sua consciência será preservada para ouvir apenas as coordenadas do trono. Você não será mais arrastado pelo caos dos 8 bilhões. Sua mente é o laboratório de paz, onde as estratégias do reino operam. Agora nós declaramos juntos como um remanescente único. Nós selamos cada palavra de distinção que foi entregue nesta hora. Nós aceitamos o peso da glória que nos separa da massa. Nossa identidade não é mais definida pelo que os homens enxergam. Nós respondemos apenas ao chamado que nos tirou do vazio. Nós quebramos agora todos os moldes que tentaram nos formatar. Nós recusamos a mesa do comum para habitar o campo da unção. Nossa singularidade é o nosso decreto de governo sobre este tempo. Não pedimos mais permissão para vibrar em uma frequência exclusiva. O sistema perdeu o poder de rastrear os nossos passos. Nós ativamos os códigos de glória que estavam dormindo em nosso DNA. Nós despertamos a visão dos estrategistas e a autoridade dos guardiões. O que estava oculto no silêncio agora se torna manifestação visível. Nossas mãos carregam o poder de transmutar o deserto em território de governo. O brilho da nossa essência não será mais camuflado.
Nós cortamos todas as correntes geracionais de rejeição e dor profunda. O que paralisou os nossos antepassados não tem poder sobre o nosso futuro. Nós somos os herdeiros de um silêncio que gera autoridade real. A vergonha do passado foi lavada e transformada em combustível de guerra. Nossa história é o prefácio de uma vitória absoluta. Nós entramos juntos num umbral que foi preparado exclusivamente para nós. Não existe caminho de volta para o corredor das portas idênticas. Nós somos a onda silenciosa que o mundo não consegue ignorar. O selo da distinção está posto e o reconhecimento é inevitável. Nós avançamos como um só corpo em frequências distintas. Nós quebramos a camuflagem da dúvida agora. Sua frequência não será mais negociada por conveniência. Nós quebramos o espelho quebrado neste instante. As manchas do passado foram lavadas pelo sangue. Nós quebramos o ruído do isolamento permanentemente. Sua calibração é a garantia da sua vitória. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Sente neste peso por mais um minuto, porque há uma última coisa que precisa ser entregue antes de você partir. Você não está sozinho neste umbral estreito que atravessamos hoje. Tem alguém em um escritório barulhento agora, fechando os olhos para não ouvir o mundo. Essa pessoa está recebendo exatamente a mesma carga que você recebeu. Tem alguém parado em um corredor vazio, sentindo o coração arder com essa frequência. Vocês são parte de uma onda silenciosa e poderosa. Heaven está vendo cada um de vocês neste exato segundo. Vocês não vão se reconhecer por nomes humanos ou títulos terrenos. Vocês vão se reconhecer pelo brilho que emana do silêncio. A rede de estrategistas está sendo conectada de forma invisível agora. O que foi feito em você foi feito em milhares de outros. A singularidade é a nossa união. Antes de fechar esta tela, envie isto para uma pessoa específica. Envie para alguém que parou de aparecer nas conversas da família. Envie para aquela pessoa que todos chamam de estranha e isolada. Você sabe exatamente quem eu estou descrevendo agora. Essa pessoa não vai te pedir o vídeo, mas o espírito dela está gritando por esse reconhecimento. E o pai diz uma última coisa antes que você feche. Filho, o que eu assinei hoje na sua alma ninguém pode apagar. Agora você pode dizer amém. Esta palavra está completa. O que foi declarado, foi declarado. O que foi selado de forma irrevogável. Caminhe bem, escolhido.